E aí galera, e aí galera, salve, salve amigo, salve, salve internauta. Bora pra mais um vídeo, bora pra mais uma live, bora pra mais um momento TMJ, tamo junto nessa. Então nesse vídeo hoje, nessa live, a gente vai fazer mais uma introdução da palavra de Deus. Vamos dar aí mais uma continuidade, né, da palavra maravilhosa, da palavra eficaz, da palavra onde tudo acontece. Aconteceu aqui, acontece hoje e aconteceu milhões de anos atrás. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu vou estar explicando aqui para vocês. Não só o que aconteceu, que ainda acontece e que ainda vai acontecer ainda mais ainda, porque a palavra não é de mentir. A palavra é simplesmente, ela é de falar somente a verdade. A verdade é todos que querem ouvir. E Jesus, ele menciona muitas das vezes na sua caminhada e com as suas palavras: ouça quem quiser, ninguém é obrigado a ouvir e ninguém é obrigado a seguir. Todos têm o livre-arbítrio para escolher o que é bom, o que é certo, o que é correto. Mas aqui vocês vão entender: perseguição por causa do evangelho. Antigamente as pessoas eram perseguidas, Jesus mesmo, ele foi perseguido. Jesus mesmo, queriam matar ele pedrejado, queriam machucá-lo e realmente mataram. Mas antes de matar ele, ele sofreu de todas as formas e das piores formas. Não só Jesus não. Quantos profetas que foram mortos, quantos profetas que foram pedrejados. Teve até aqueles mesmos discípulos, né, que traiu Jesus, que mentiu. Então, olha como que era o tempo de antes e olha como é que é o tempo de hoje. Hoje eu estou aqui, levando o evangelho, trazendo algo de Deus, fazendo introduções da palavra divina. Então a gente vê os tempos de antes diferente dos tempos de hoje. Existe ainda país que não pode levar o evangelho, né, que é proibido, mas eu acredito que eu creio que a maioria dos países já levam o evangelho sem sofrer, mas sofrem de outra forma, não como antes, mas sofrem diferente. Humilham as pessoas, ofendem os seus deuses e ainda defama a imagem de Cristo, né? Então, as ofensas hoje, eles causam calamidade. Então, a ofensa de hoje não é ofensa como de antes, porque de antes era pior. Eles matavam as pessoas, eles caçavam os cristãos. Hoje ainda caçam, né? Em alguns países aí do Oriente Médio, eles não gostam que preguem as palavras de Deus, tem que ser escondido. E alguns países na Ásia também. Mas eu creio que a maioria dos países hoje, os cristãos têm a liberdade de levar o evangelho, tem a liberdade para falar de Deus, mas nem todos são perseguidos. Não são todos não. É só mais alguns países aí da Ásia, né, do Oriente Médio. Mas a liberdade hoje, eu acredito que é uma liberdade que a gente tem de falar de Deus a qualquer hora. A gente pode falar de Deus para a família, para os filhos, para amigos, para conhecidos. A gente tem essa liberdade, temos. Então os tempos de antes não são como os tempos de hoje não. O que fazia antes não faz hoje. Hoje faz é pior. Sabe qual é o pior que eles fazem hoje? Leva o evangelho de qualquer jeito, brinca com as palavras de Deus, fazem coisas que desagradam a Deus. O de antes não. O de antes era mais reservado, né? Mas existe pontos também, como se você vê Sodoma e Gomorra, aquele povo ali não era um povo cristão não, mas era um povo que não estava nem aí. Mas as pessoas de antes também, elas eram corrompidas, elas conheciam Deus. Olha só, na época de Moisés, né, no deserto, as pessoas conheciam Deus,
eles eram abençoados e depois voltava para o rei pagão, esquecia Deus e ficava com as imagens. Ao mesmo tempo era abençoado, agradecia, mas ao mesmo tempo eles não estavam nem aí. Sempre era aquele povo ingrato. Então a gente conhecemos que Deus, Ele ajuda, Ele habita, Ele trabalha, Ele te salva, Ele te liberta. Então Deus é Deus e Ele faz o melhor para te ajudar. Agora, existe casos que a pessoa não quer ser ajudada, que a pessoa não quer ser abençoada, que a pessoa quer continuar numa mesmice, não quer ser restaurado, não quer. Então Deus, Ele não vai forçar ninguém a mudar. É a pessoa que tem que ter espontânea vontade de querer. Para vocês verem como o Deus que a gente serve é um Deus diferente. Não quer você como escravo, mas quer você como amigo. E aqui hoje a gente vai entender a perseguição por causa do Evangelho de Cristo. Vamos lá para 1 de Tessalonicenses. Agora é 1 de Tessalonicenses, do versículo 13 ao versículo 16. O anterior eu li sobre 2, Tessalonicenses, é do versículo 13 ao 17. Hoje, agora é o 16. Preste atenção nessas pequenas palavras, bem pouquinho mesmo, só esse azul aqui, mas esse pouquinho aqui, poucas palavras, mas palavras verdadeiras, palavras sábias, palavras que Deus, Ele só quer o melhor na tua vida. Preste atenção, um pouquinho só, um minutinho da sua atenção, para você entender. Vamos lá? 1 de Tessalonicenses, do capítulo 1, do versículo 13 ao 16. Perseguidos por causa do Evangelho. Existe outra razão pela qual sempre damos graças a Deus quando levamos a vocês a mensagem de Deus. Realmente, olha como que é uma verdade que diz a Bíblia. Você levar o Evangelho é darmos graças a Deus, porque estamos falando do Pai, estamos falando de Jesus, estamos falando de Deus, estamos falando de amor, de restauração, de alegria, de graça, de confraternização, de comunhão. Você está fazendo tudo isso? É o Evangelho que você está levando de Deus. Que Deus é amor, é a paz, é a verdade, é a realidade, é a vida. Olha a importância. Vocês a ouvirem e aceitarem. Não aceitaram como uma mensagem que vem de pessoas, mas como a mensagem que vem de Deus, o que de fato ela é, pois Deus está agindo em vocês, os que creem. Então, qualquer pessoa que leva a mensagem de Deus já está fazendo algo divino, que é de Deus, mesmo sendo pessoas, porque Deus, Ele envia as pessoas para levar o Evangelho. Não é todo mundo que tem essa coragem de fazer uma live e falar de Deus, ou pegar uma Bíblia, abrir na rua para falar de Deus, ou até mesmo para subir num púlpito para falar de Deus. Não é todos que têm essa coragem, todos que têm essa convicção, não é todos que enfrentam essa batalha, porque a batalha que tem que enfrentar é a batalha da vergonha, é a batalha do medo, a batalha se vai falhar ou não. Quem está na caminhada com Deus não pode ter medo, tem que ir em frente, tem que enfrentar os obstáculos, mas falando de Deus, falando de Jesus, falando das maravilhas de Deus. Você tem que ter coragem, e Deus, Ele menciona isso aqui, coragem, temos que ter coragem. Mas como a mensagem que é de Deus, o que de fato ela é, pois Deus está agindo em vocês, os que creem em Deus, tem fé, Ele vai habitar, Ele vai abençoar, Ele vai marcar presença, principalmente os que creem. Meus irmãos, o que aconteceu com vocês já havia acontecido também com as igrejas de Deus na Judéia, como o povo dali que pertence a Cristo Jesus. Vocês foram perseguidos pelos seus próprios
patrícios, do mesmo modo que os cristãos da Judéia foram perseguidos pelos judeus. Olha como que a palavra de Deus menciona. Naquela época já eram perseguidos. E nessa época ainda é perseguido de outras formas. É perseguido, a televisão mesmo. Dependendo do que você assiste, ela defama muito o cristão. Qualquer coisa que o cristão faz, eles falam, foi ele, olha onde ele pertence, olha que Deus ele serve. Agora, qualquer coisa que outras pessoas fazem que não vê religião, ninguém fala nada, esquecem logo. E quando é de Deus, quando é de Cristo, eles mencionam, eles defamam, eles humilham, eles querem ver o círculo pegar fogo. Porque Deus é a verdade, Deus é a vida. E quando é cristão, eles não querem que eles cristão seja perfeito, não erre em nada. Eles querem que sejam como Jesus. Impossível ser como Jesus. Jesus era o único. Até mesmo Pedro, que um dia ele foi crucificado, ele pediu para não ser como Jesus. Preferia ser de ponta cabeça. Porque igual o mestre, é só o mestre. Para vocês verem. E aqui vocês vê a perseguição de antes e de hoje. É o mesmo. Os cristãos foram perseguidos pelos judeus. Onde começou Jesus Cristo? Onde ele nasceu? E mesmo assim ele foi perseguido. Para vocês verem que não só perseguido, mataram ele. Eles mataram o mestre. E o mestre foi morto por eles, pelos judeus. Dá para acreditar nisso? Caçaram o mestre. Queriam ver ele morto. Até venderam ele. Negaram ele. E mesmo assim, Jesus ainda perdoa a todos. Porque morreu por amor a todos. Por simplesmente amor. Olha aqui essa passagem. Foram os judeus que mataram o Senhor Jesus. Eles mataram Jesus. Mataram. Não tiveram dó. Não tiveram piedade. Simplesmente o humilharam. O perseguiam. E é um povo que desagrada a Deus. Por quê? Deus não quer que você mate ninguém, não. Deus não quer que você rouba, que você faça qualquer coisa de mal. Deus quer que você faça o bem. O que Jesus fez para morrer? Não fez nada. Ele morreu inocente. Desde quando você abençoar alguém, você curar alguém, você ensinar alguém, espantar demônio, você ser um alguém de verdade, desde quando isso é um crime? Mas não viram isso. Viram que Jesus tinha poder, eles viram que Jesus fazia milagre, eles viram que Jesus era um homem bom, em carne. Então, tiveram inveja, queriam ser como ele, queria ter o poder dele, mas não conseguiria, porque Jesus ele já veio por um só propósito, morrer por todos nós. E aqui vocês veem que todos foram perseguidos, todos que levaram o Evangelho foram perseguidos. E hoje, você é perseguido? Hoje você tem a liberdade de falar de Deus, dorme bem, acorda bem, vai para a igreja, volta da igreja, pode levar o Evangelho sem ser morto, pedrejado, sem ser humilhado. Hoje você tem a liberdade. O povo de antes não tinha não, era tudo escondido, era uma correria, porque muitos queriam matar quem pregasse da palavra de Deus. Se não matasse, queria colocar numa cadeia como Paulo, Silas. Então, hoje é mais fácil de falar de Deus, mas as pessoas não querem. Por que não querem? Porque é mais fácil. É mais fácil, não tem pressão, não tem opressão, não tem os que perseguem, não tem quem vá atrás dos que pregam. Então hoje é uma liberdade, é uma tranquilidade. Principalmente no país que eu vivo, né? E muitos que vivem também falam de Deus, mas não são perseguidos. E aqui o povo, ele era perseguido. Todo o povo, todo. Até as crianças não podiam falar de Deus. Para você ver como que é as coisas. Olha, eram perseguidos. Não tinha aquele que vendeu, não tinha aquele que traiu, não tinha aquele que o abandonou.
para vocês verem como é que são as coisas. Por mais que Jesus ele ensinava, ainda era abandonado pelos próprios discípulos. E pelos 12 ainda. Porque Jesus, quando foi falar com o Pai, ele falou, fica de guarda aqui que eu já venho. 3 vezes eles estavam dormindo. Isso aí é abandono. Fizeram pouca causa do Mestre. Por mais que o Mestre abençoava, ajudava, ensinava. Com isso, eles completaram o total dos pecados que eles têm cometido. Mas agora o castigo de Deus caiu finalmente sobre eles. E aqui, tudo que você faz, eu vou falar aqui algo, tem uma consequência. É o castigo. Qualquer coisa que você faz, você tem uma consequência. E você paga ela. E você vai ter que pagar mais uma vez ainda. Não é só pagar aqui na terra, não. Para os homens, pelas leis, não. Depois você paga no céu. Deus já menciona isso aqui. Com isso, eles completaram total pecados que eles têm cometido quando mataram Jesus. Mas agora o castigo de Deus caiu finalmente sobre eles. Qualquer coisa que você faça, você tem um castigo. Você tem uma consequência. Nada é encoberto. Tudo é descoberto. Quando você acha que ninguém está te vendo, sempre tem alguém vendo, principalmente Deus. E quando Deus está vendo, Ele revela a uma pessoa para falar o que você fez. Quando você fez, quando você cometeu. E o peso ele é tanto que a pessoa não aguenta e fala, realmente eu fiz, cometi e quero pagar. Tem pessoas que é assim, mas a maioria não é assim, porque mora com o inimigo. Mora com o inimigo dentro do coração. E não abre as portas para ser liberto, nem ser renovado e nem ser restaurado. Para vocês verem. É uma pequena passagem, com poucas palavras, mas onde Deus ele habita. Eu creio, quando você lê a Bíblia, você abre a palavra de Deus, por mais que você faça sua introdução, você lê, você vê que tudo faz sentido. E Deus, Ele quer salvar. E nessa carta de Tessalonicense, tanto a 1 quanto a 2, se você começar a ler os versículos, você vê que, meu Deus do céu, Deus ele fala com a gente toda hora. Dá até puxão de orelha, se estiver fazendo algo de errado, para se corrigir. Então, que essas palavras venham te ajudar, te abençoar, que você hoje não é perseguido, que você possa levar o Evangelho de Deus. Então a gente vai ficando por aqui, que Deus abençoe todos vocês. O momento é TMJ, tamo junto nessa, falou, até mais.